Vamos colocar aqui. Sala secreta. Pronto. Boa noite. Boa noite. Voltei de viagem. Ei, filha. Estou de volta. Voltei de viagem. Pois é, gente. A vida é assim, a vida é bela. Desde que eu vim aqui para o digital, que eu tenho sido convidada a dar palestras, a fazer audiências em vários lugares de todo o Brasil. Boa noite, Matheus. E na semana passada, na segunda-feira, estava eu em Maceió. Gente, eu nunca tinha ido em Maceió. Você já foi em Maceió? Você é lá da região? A minha cliente me colocou no hotel que era do lado da cobertura de residência do Carlinhos Maia. Foi muito legal, eu dei palestra lá, participei do evento, né, do filme que ela estava gravando. Eu fiz o cabelo hoje, aí ele tá todo assim, aí tá me irritando. Ai, ai. E aí eu dei a palestra lá, na segunda-feira, na terça. Quando eu cheguei em casa, o meu voo chegou de madrugada, né? Peguei o voo 2 horas da manhã, cheguei em casa 5 horas da manhã. E quando eu cheguei em casa, eu já fui entrando no carro, só troquei de mala e fui para Campinas. Fui para Campinas, viu? Eu não trouxe minha maquiagem, tô achando minha base muito branca, não vou conseguir mexer não, que minha maquiagem ficou lá em casa. Então vai ficar assim mesmo hoje. Amanhã eu uso outra. E lá em Campinas, eu fiz a palestra sobre o sócio de serviço para a Beauty Connect, para empresas da área da beleza, da estética. E foi tão emocionante, porque eu fico impressionada. Porque eu implanto o sócio de serviço nas empresas desde muitos anos, né? Porque eu me formei em contabilidade com 18 anos, porque eu entrei muito cedo na faculdade. Eu era considerada naquela época autodidata. E eu formei em Direito com 22. E hoje eu tenho 42 anos. Então já tenho uns 24 anos, 22 anos que eu atuo nesses assuntos sem CLT. Autônomos, MEIs, PJs e sócios de serviço. Então, para mim, isso tudo é muito normal, assim, na minha cidade, que eu sou de Belo Horizonte. E você? De onde você é? Aqui na minha cidade de Belo Horizonte, onde eu atuo há 2 décadas, eu sempre fiz o autônomo, o MEI, o PJ, o sócio de serviço. Sempre tive processos judiciais trabalhistas, audiências, defesas, recursos em tribunal. Então, para mim, sempre foi muito óbvio que o prestador de serviço sempre existiu, não é novidade. Sempre foi possível fazer com que os profissionais escolhessem entre ser CLT e não ser CLT. Sempre foi possível que o prestador de serviço tivesse hora para trabalhar, rígida, até bater no ponto. Não é proibido o prestador de serviço bater ponto, não é. Nunca perdi um processo porque um prestador de serviço batesse ponto. Nunca. Por quê, gente? Pensa comigo. Se eu tenho técnicas de enfermagem que atendem o paciente lá na casa dele, o home care, e eu combino com ela uma remuneração por plantão de 12 horas, ela precisa registrar a folha de frequência, o ponto, colocar a hora que entrou, colocar a hora que saiu,
para que eu pague a ela o plantão realizado. Eu preciso, se eu tenho um prestador de serviço que ele recebe por hora trabalhada, X reais por hora trabalhada, eu preciso que ele bata o ponto, registre o cartão de ponto para poder calcular as horas trabalhadas dele. Então, ter folha de ponto é apenas uma medida organizacional. Os meus clientes sempre tiveram folha de ponto, isso nunca gerou condenação, nunca deu problema. Então eu estava aqui no meu mundinho, há 20 anos, advogando em Belo Horizonte, recursos em Minas Gerais, Tribunal Estadual, recursos no TST de Brasília. Eu pegava avião, ia para Brasília para fazer sustentação oral nos processos dos meus clientes. Boa noite, Damião. E para mim estava tudo ótimo. Aqui eu peguei clientes como o Sindicato das Empresas de Fisioterapia, eu peguei clientes como o Sindicato dos Médicos Veterinários, inúmeras empresas, inúmeras clínicas, e a gente sempre ganhou a ausência de vínculo de emprego. Tudo maravilhoso, para mim estava tudo normal. Tenho uma carreira sólida, eu tenho meu apartamento próprio, eu tenho casa na praia, eu tenho carros, então minha vida estava aqui muito boa. Aí veio a pandemia em 2020 e um novo mundo se abriu, porque eu fiquei um ano, aquele período do lockdown, né? Foi horrível, pessoas adoeceram, clientes meus faleceram, pessoas da minha família tiveram grandes problemas e sequelas por causa da Covid, não tô desmerecendo nada disso, mas aquele ano do lockdown me fez ficar na praia, me fez ficar na minha casa da praia e não tinha audiência, não tinha prazo, porque estava tudo suspenso. Eu não perdi nenhum cliente, mas eu fiquei resolvendo, porque deu muita coisa de consultoria no dia a dia para as empresas, né? E foi quando eu conheci a internet e comecei a gravar vídeos. Então, no ano de 2020, eu entendi as redes sociais, que eu nem tinha rede social, gente. Eu já advogava há 20 anos e eu nem tinha rede social, de tanto que não fazia falta na minha vida. E aí eu vim para as redes sociais, comecei a brincar de fazer vídeo e tal, mas sempre falando os meus óbvios, né? Os meus óbvios do meu estado, da minha cidade. E aí vocês começaram a comentar nos meus vídeos que isso não existia, que prestador de serviço não podia ter carga horária, que prestador de serviço não podia seguir comandos, ordens, que não podia bater ponto. E foi quando eu comecei a fazer lives, gravar cursos para vocês, empresários, para mostrar para vocês que vocês estavam com achismos incorretos. O Damião colocou aqui: tive uma funcionária que trabalhou 1 ano e meio sem carteira assinada, mas paguei tudo certinho. Não foi tudo certinho, foi tudo erradinho, né? Tudo erradinho. Porque se você tem uma funcionária e com ela você tem todos os requisitos do vínculo de emprego, você pagou o salário, você pagou o 13º, você pagou as férias, mas ela foi prejudicada no FGTS e no INSS, ela teve prejuízos. Eu já peguei caso de auxiliar de saúde bucal que ficou 20 anos com a dentista, assim, pagava tudo direitinho. Ela tinha salário mensal, ela tinha 13º, ela tinha férias mais 1/3, mas ela não recolheu o INSS. Aí quando ela foi querer aposentar, ela não podia aposentar. Então ela teve um enorme prejuízo no direito social do INSS. Tem risco de tomar prejuízo se ela entrar na justiça? Sim, porque ela tem o direito de ter a carteira de trabalho assinada. Se ela percebeu o quanto ela foi prejudicada na falta de recolhimento previdenciário, INSS, ela pode, se ela só vai... A única forma de fazer a empresa recolher o INSS do passado é processando. Inclusive, eu quero aproveitar este momento e convidar vocês para o meu novo momento. Vocês gostariam de estudar de graça? Vocês, empresários, gostariam de saber como que a justiça julga, tomar decisões judicialmente corretas? Então, eu estou te convidando agora a participar das minhas salas secretas.
a cada semana, não toda segunda-feira, mas são 4 semanas no mês. Uma eu vou tirar folga e nas outras 3 eu vou fazer a sala secreta. Se você se inscrever na sala secreta, que é um grupo de WhatsApp, o link tá na minha bio do Instagram, o link tá na minha bio aqui do TikTok também, tá? Tem um link para um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp se chama Sala Secreta. Se você estiver comigo ao vivo, que é às 9 horas da noite de segunda-feira, que começa hoje, dia 10 de novembro, será a aula número 1 da minha sala secreta. Se você estiver ao vivo, você vai aprender o que eu estiver ensinando. Por quê? Porque eu tenho mentorados. Eu tenho empresários que me contrataram, que têm consultorias comigo, assessorias, mentorias, e eu abro na segunda-feira, a partir de hoje, essa sala secreta em que eu darei aula com slide para alimentar a mentoria deles. Então, esses meus alunos mentorados, eles terão aulas gravadas, só que eu vou gravá-las ao vivo. Então, se inscreva agora no link que está na minha bio do Instagram, no link que está na minha bio do TikTok, se chama Sala Secreta. E hoje, que é a inauguração, eu vou ensinar os meus alunos a pagar premiação. Os empregados na CLT têm vários direitos trabalhistas. Você deve estar pagando aí para os seus empregados o salário, que é o piso da categoria, do sindicato ou da lei do mínimo, né? Você paga 13º, férias, você paga verbas de convenção coletiva e tudo isso, a maioria das verbas geram reflexos, elas encarecem, elas compõem, elas fazem parte da base de cálculo de horas extras, de insalubridade, de adicional noturno, de várias outras verbas e de impostos e de encargos trabalhistas. Mas a premiação não aumenta o seu custo. Então, as empresas são loucas para dar premiação, que é uma ferramenta para estimular os empregados a melhorar a produtividade na empresa. Só que a Justiça do Trabalho direto anula essa premiação. Viu, Damião? O Damião falou, eu pago bonificação de 1,5%. Pode ser que se essas pessoas que recebem essa bonificação de 1,5% entrarem na Justiça do Trabalho, elas vão conseguir anular essa bonificação e vai fazer com que ela se torne salário, com que ela incorpore na folha de pagamento e gere reflexos e fica caro. Então, uma das maiores condenações na Justiça do Trabalho é o juiz anular a premiação e mandar recalcular todas as verbas como se ela fosse salário e gerar todos os reflexos e fica uma fortuna, tá? Então as pessoas se enganam muito. Eu não contrato prestador de serviço, eu faço tudo na CLT para não ter problema. Só que existem muitas condenações, altíssimas condenações, mesmo dentro da CLT. Mesmo a pessoa sendo empregada CLT, tem muita condenação do juiz dizendo que você fez errado, que essa verba sua de emprego CLT estava errada e que você vai ter essa condenação, essa incorporação dessa verba à remuneração. E geram condenações altíssimas. Então hoje, segunda-feira, dia 10 de novembro, eu vou fazer a aula de número 1 da minha sala secreta, que será nas segundas-feiras, às 9 horas da noite. Se você estiver ao vivo, você vai pegar este aprendizado de forma gratuita, ok? É um conteúdo pago. Eu estarei gravando uma aula para os meus alunos das minhas mentorias.
Então, os meus alunos têm acesso a uma plataforma de cursos e assistem ali todas as aulas gravadas que eu entrego para eles, para melhorar o conhecimento deles, para melhorar a prática deles. E eu vou usar essa sala secreta ao vivo para fazer essa gravação. Então, se você quer, essa é a sua oportunidade de ouro, de como empresário aprender como que a justiça julga. Porque, gente, eu sei que o seu contador tem as opiniões dele. Eu sei que esses advogados que estão te assessorando aí têm as opiniões deles. Eu respeito as opiniões deles, mas eu não me importo com as opiniões deles. Eu não ligo para os achismos que rolam por aí na internet. Eu não ligo para os achismos dos contadores e dos advogados que vêm criticar um trabalho que eu fiz para um cliente meu. Eu não ligo, porque tudo que eu ensino é 100% baseado em decisões judiciais. A gente não quer ser processado. Você não quer ser processado. Eu não quero ser processada. Então, a única prevenção realmente correta, realmente segura, é você saber como que a justiça julga. E você não vai saber, porque você não sofre todos os processos do mundo. Você sofre um ou outro processo aí ou nem nunca foi processado. E aí você fica nos achismos, porque pessoas comentaram, nesse ambiente em que você está inserido, pessoas comentam sobre os problemas que eles tiveram. Só que eles só têm a visão deles. Você não tem a visão do todo, você só tem ali unilateral. Igual a esposa traída que conta a versão dela, igual o marido lá reclamão que conta a versão dele, você não tem a outra versão do outro lado, né? Dentro das minhas aulas, você vai ter a versão do processo. O que a empresa tem que produzir de prova, o que o outro lado pode alegar e como que o juiz julga. Então, comigo, você vai ter o aprendizado de como que é a gestão judicialmente correta. E é assim que você vai realmente evitar. O Damião perguntou se eu faço defesa. Sim, Damião, eu sou advogada, atuante, praticante. Tanto que os meus cursos, as minhas mentorias, os meus webinários, as minhas consultorias, elas são para os donos de empresas. Eu não tenho nada para advogados. Eu não tenho nada para contadores nesse momento. Neste momento, tudo que eu ensino é para os donos das empresas. Que assim, se eles forem processados, muitos alunos me dão o prazer de ser a advogada deles. Então, eu tenho sim muitos alunos que, aplicando os meus métodos, eventualmente foram processados e ainda me deram a honra de ser a advogada deles, tá? Então, eu sou advogada atuante, eu tenho processos e audiências diariamente. Hoje de manhã foram 2 audiências. Tá? Então, eu atuo em todos os assuntos de relações de trabalho. Inclusive, o telefone de contato do meu escritório fica na minha biografia do perfil. Se você for lá na minha biografia do perfil, tem o telefone de contato do meu escritório de advocacia. Agora, não espere ser processado para vir me contratar. Porque se a pessoa não está aplicando o que eu ensino, eu posso também recusar a sua defesa. Eu gosto de advogar para quem está aplicando os métodos que eu ensino. Porque aí a sua chance de vitória fica exorbitante. Fica acima de 90%. A minha taxa de sucesso do escritório hoje, ela varia entre 92% e 95% de êxito para a empresa, porque eu pego clientes que estão implantando o meu método, ok? E a maioria acaba nem sendo processado, porque se você faz tudo certinho, ninguém nem vai querer te processar. A SD perguntou se o FGTS com 5 meses atrasado dá rescisão indireta. Esse é outro motivo grande de processo na Justiça do Trabalho contra as empresas. O FGTS não pode ficar sem recolhimento de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Bastam 3 meses de atraso do FGTS para o juiz condenar a empresa na rescisão indireta. E aí o empregado sai com todos os direitos trabalhistas como se tivesse sido demitido. Então é a justa causa da empresa, né? Tem a justa causa do empregado, quando o empregado comete erros e aí ele é demitido com justa causa, e tem a justa causa da empresa, que é ela ficar, um dos motivos é ela atrasar o FGTS por a partir de 3 meses. 3 meses já é o suficiente para o empregado ganhar rescisão indireta. E basta ele apresentar o extrato do FGTS como prova, é tão fácil. Então você, empresário, precisa aprender como que a justiça julga. E eu quero te ensinar. Como que é para você contratar o empregado CLT e não cometer fraudes, e não esquecer nada, e não fazer nada de errado, e não perder processos. E hoje vai ser a premiação. Como criar a premiação que a Justiça do Trabalho vai respeitar, não vai anular e não vai virar salário. Esse é o tema da sala secreta de hoje. Mas também terão aulas sobre autônomos, MEIs, PJs, sócios de serviço. Então estejam dentro do grupo de WhatsApp, porque lá eu vou avisar toda semana qual é o tema da aula e farei a aula. E espero você ao vivo comigo, tá bom? Fica aí o convite para você se inscrever. O link está na minha bio do perfil do Instagram. O link está na minha bio do perfil do TikTok. Tô te esperando lá às 9 horas da noite de hoje, segunda-feira. Tchau, tchau.